Livro Nossa Senhora de Fátima, William Thomas Walsh. Capítulo 19. As Memórias. A irmã Maria das Dores não se atemorizou com a luz estranha. Se compreendeu desde o primeiro momento que era um sinal do cataclisma infernal que ia abater-se sobre a Europa. Recordou-se também de que Nossa Senhora prometera nunca abandoná-la e lhe garantira a vitória final. Enquanto os homens de Estado armavam as suas estratégias e mentiam, enquanto a flor da mocidade era ceifada nos campos de batalha, enquanto cidades antigas pereciam envoltas em chamas, a irmã conversa de Santa Doroteia entregava-se, como de costume, aos seus humildes afazeres e à oração. Não lhe faltaram penas, como a da morte da mãe no dia de Nossa Senhora do Carmo, em 1942. A regra estrita de certas ordens não permite que os seus membros saiam do convento para assistir aos funerais dos parentes, e isso deve ter aumentado a dor de uma filha que há muito esquecera as severidades da sua pobre mãe. No entanto, também há muitas alegrias verdadeiras na vida conventual, e uma delas eram, sem dúvida, as boas notícias que chegavam de tempos em tempos da cova da Iria. Desde a sua partida, em 1921, o culto em Fátima crescera extraordinariamente. A atitude do bispo foi alentadora desde o início. Dizem alguns que recebeu uma mensagem secreta de Nossa Senhora por intermédio de Lúcia. Outros que se rendeu depois de ter visto uma chuva de flores cair na cova da Iria. A sua repugnância em falar de si próprio ou em permitir que se conversasse com a irmã Maria das Dores torna difícil saber a verdade. Seja como for, o certo é que, 4 meses apenas depois da partida de Lúcia, autorizou que se celebrasse uma missa na Capela das Aparições, e por essa altura adquiriu o terreno da Cova da Iria e outros adjacentes. Em novembro do mesmo ano, 1921, mandou fazer uma cisterna nas proximidades da capelinha, com o fim de recolher as águas da chuva para atendimento dos peregrinos. E ficou profundamente impressionado quando do solo pedregoso e seco jorrou uma água cristalina, tão abundante que chegou a encher 36 barris e abastecer os camponeses das redondezas, além de ser até hoje fonte de saúde para inúmeros doentes. Ao iniciar no ano seguinte o processo canônico sobre os acontecimentos de Fátima, o bispo escreveu: das 3 crianças que afirmavam terem sido favorecidas com a aparição, 2 faleceram antes da minha chegada a essa diocese. Interroguei por diversas vezes a única sobrevivente. As suas respostas e o seu testemunho são simples e sinceros, e não descobrimos neles nada que se opusesse à fé e à moral. A fim de averiguar como é que uma menina quase analfabeta de 14 anos, especialmente depois da sua partida, poderia arrastar tanta gente para um local tão remoto e árido, nomeou uma comissão de investigação e pediu ao povo que fornecesse todas as informações possíveis, favoráveis ou desfavoráveis. O número de peregrinos aumentava cada vez mais. O cardeal Mendes Belo, que se rira do caso em 1920, mudara de opinião antes de morrer em 1922 e lamentava não lhe ter sido possível ir a Fátima. A oposição inflexível do governo e dos liberais de Santarém e Ourém serviam apenas para aumentar o número de devotos e avivar-lhe o fervor. A 6 de março de 1922, por exemplo, a capelinha foi destruída por 4 bombas, e só não aconteceu o mesmo com o altar e o nicho porque a 5ª bomba não explodiu. Mas, no dia 13 de maio seguinte, a despeito da mobilização da Guarda Republicana, ordenada pelo governador civil de Santarém, reuniram-se no local 60.000 peregrinos que ofereceram a Nossa Senhora uma humilde reparação pelo ultraje. Em 1927, o bispo presidiu a peregrinação pela primeira vez. No ano seguinte, acolheu 300.000 pessoas no mesmo dia. Em 1930,
aceitou e reconheceu oficialmente a devoção, incitando o povo a mostrar a sua gratidão à Mãe de Deus pela pureza e sinceridade de suas vidas. Em 1931, teve a companhia de todo o episcopado português, incluído o novo patriarca de Lisboa, Dom Manuel Gonçalves Cerejeira, nas cerimônias de solene homenagem a Nossa Senhora de Fátima. Nesse interim, registravam-se centenas de curas milagrosas, de tuberculose, de mal de pote, de cegueira, de surdez, de meningite cérebro-espinal, de câncer, de paralisia e de muitas outras doenças, como se pode ver pela ampla e minuciosa documentação reunida e publicada em livro pelo padre Luiz Gonzaga da Fonseca. Em junho de 1946, causou enorme sensação a cura instantânea da senhora Maria José da Silva de Tomar, tuberculosa há muito tempo. Em 13 de setembro seguinte, em plena procissão, um jovem paralítico jogou fora as muletas e começou a andar perfeitamente pela primeira vez. A grande multidão de homens e mulheres, entre os quais a ex-rainha da Itália, a filha, congratulava-se com o rapaz e chorava de alegria. Quanto aos milagres de ordem moral, houve milhares de casos. Pessoas que se convertiam, pecadores inveterados que voltavam à prática religiosa, lares desfeitos que se refaziam. Os portugueses atribuem a Nossa Senhora de Fátima as graças espirituais com que o país foi abençoado algum tempo depois. A velha república, que durante tanto tempo perseguira a Igreja e os peregrinos de Fátima, desapareceu com a anarquia de 1926. Entre estrondosas aclamações populares, 3 generais apoderaram-se do governo e, depois de algumas vicissitudes, entregaram-no à ditadura de Salazar. Não é da alçada deste trabalho pronunciar-se sobre os regimes políticos. É inegável, porém, que o novo governo instaurado em Lisboa conseguiu estabelecer um período de ordem e de paz. Daí por diante, a Igreja, purificada pelas perseguições, teve tempo para se restaurar e tomar novo impulso. Construiu seminários, preparou uma nova pleiade de sacerdotes fervorosos e reavivou o espírito religioso do país. Por ocasião do 25º aniversário das aparições, em maio de 1942, o Santo Padre Pio XII enviou um telegrama abençoando todos os peregrinos e Portugal. Antes do fim desse mesmo ano, consagrou o mundo inteiro ao Coração Imaculado de Maria, em Roma, na presença de 40.000 peregrinos. A devoção de Fátima ultrapassou, assim, as fronteiras da terra de Santa Maria e tornou-se universal. Para a irmã Maria das Dores, esse acontecimento era a realização da profecia de Jacinta, 25 anos antes. O Santo Padre, numa igreja, diante do Imaculado Coração de Maria, a rezar, e tanta gente a rezar com ele. Era também mais um passo para a realização de outro desejo de Nossa Senhora, embora o Santo Padre não tivesse mencionado especialmente a Rússia. Na sua oração, referiu-se aos povos separados de nós pelo erro e pelo cisma, especialmente aquele que vos dedica especial devoção, aquele em que não há uma só casa que não conserve o vosso venerável ícone, talvez hoje escondido e guardado para melhores dias. Restava ainda fazer a consagração pública da Rússia. Documento importante são as memórias, que a irmã Maria das Dores escreveu a pedido de Dom José para deixar constância fidedigna dos acontecimentos de 1917. Essa relação escrita em caderno pautado comum, com caligrafia regular, precisa, nítida, revela uma personalidade sadia e bem equilibrada. É interessante comparar essas notas com o manuscrito de Santa Teresa de Jesus, conservado no Escorial. Ambos foram escritos ao decorrer da pena, com a intenção de transmitir a verdade, e não visam efeitos literários, nem apresentam rasuras ou outras irregularidades
que delatem tendências psiconeuróticas. O primeiro relato, escrito em 1936, contém muitos dos incidentes aqui narrados, além de uma comovente poesia em memória da querida Jacinta, que lembra o lirismo da Santa Teresa. Ó tu que na terra passaste voando, Jacinta querida, numa dor intensa, Jesus amando, não esqueças a prece que eu te pedia, ser minha amiga junto do trono da Virgem Maria. Lírio de candura, pérola brilhante, ó, lá no céu, onde vives triunfante, serafim do amor, com teu irmãozinho, roga por mim, aos pés do Senhor. Essa primeira memória termina com o pedido de que, se o senhor bispo publicar o que ela escreveu, não diga nada da sua pobre e miserável pessoa. Assegura-lhe, além disso, que se mandar queimar o caderno sem o ler, ela ficará muito contente, porque o escreveu unicamente por obediência. É na segunda memória, datada de 1937, que Lúcia se refere, incidentalmente, ao Anjo da Paz. Foi como o estrondo de uma bomba, depois de 21 anos de silêncio, e em certos meios provocou consternação e até indignação. Como podia ser isso? Queria pensar o povo. Um visitante de grande autoridade chegou mesmo a dizer: irá dar muitas voltas no purgatório por ter ocultado uma coisa dessas durante tanto tempo. Do purgatório, nesse sentido, respondeu a irmã, não tenho o menor receio. Obedeci sempre, e a obediência não tem pena nem castigo. O certo é que, se a história do anjo desconcertou muitas pessoas, veio também confirmar a credibilidade do relato. Uma pseudomística ou impostora, suficientemente esperta para inventar uma história tão insólita, nunca teria traído tanta desconfiança sobre si própria, acrescentando um episódio surpreendente e desnecessário muitos anos depois. E uma neurótica que sofresse ilusões teria tido outras alucinações durante todo esse tempo. E as suas superioras e companheiras foram unânimes em afirmar que Lúcia sempre foi uma religiosa perfeitamente normal, sem nunca manifestar a menor inclinação por alardear as suas experiências espirituais. A terceira memória, escrita em agosto de 1941, contém mais amplos pormenores sobre Jacinta e relata o aparecimento da luz estranha do dia 25 de janeiro de 1938. Quando o bispo pediu um quarto relato definitivo, a irmã Maria das Dores retirou-se para um sótão do convento de Tui, numa manhã de outubro ou novembro de 1941. E depois de rezar um longo tempo, para obter a graça de contar tudo com a maior precisão e ordem, sentou-se num baú junto de uma janelinha e, mantendo no regaço um monte de papéis cheios de anotações, começou a escrever a sua quarta e última memória. Foi o manuscrito mais longo de todos, em que anotou para a posteridade as palavras exatas do anjo e da Senhora do Rosário, com todas as circunstâncias de cada uma das sucessivas aparições de que pôde recordar-se. As páginas iniciais, em que diz ter recorrido mais de uma vez à leitura do Novo Testamento em busca de luz, são um tanto longas e menos espontâneas. Talvez se tenha deixado levar pela emoção. Mais adiante, porém, a narração prossegue suave e objetiva. Antes de terminar, aponta certos erros que encontrou nos livros mais conhecidos sobre as aparições de Fátima. Somente em 1946, um quarto de século mais tarde, é que lhe foi permitido voltar ao local das cenas descritas no seu manuscrito, pouco depois da gigantesca peregrinação de 13 de maio desse ano. Foi um momento muito oportuno. Terminara a Segunda Guerra Mundial e os portugueses estavam bem compenetrados da terrível avalanche de sofrimentos e horrores de que se tinham livrado. Apesar de ter chovido a noite toda e de ter continuado a chover pela manhã, 700.000 peregrinos se reuniram na Cova da Iria para agradecer a Nossa Senhora de Fátima. Pude colher uma impressão de segunda mão, mas inesquecível, do que foi esse dia
quando 2 meses mais tarde assisti em casa do senhor bispo, em Leiria, a projeção de um filme com as cenas do evento. O oceano de guarda-chuvas a moverem-se de um lado para o outro, quais pequenas abóbodas escuras, os prelados portugueses e o legado pontifício, permanecendo humildemente com o povo debaixo da chuva, os milhares e milhares de lenços brancos flutuando como ondas brancas do mar e como asas de legiões de anjos batendo ao vento. Tudo isso causava uma sensação inaudita, quase apocalíptica, pela magnitude, fervor e paciência daquela prodigiosa massa de gente. Para encontrar algo de parecido, era preciso recuar à cena dos filhos de Israel, cantando com Moisés no deserto, ou aos cruzados da Idade Média, respondendo ao Papa Urbano II ou a São Luís. Deus o quer. Também fiz uma ideia aproximada do entusiasmo dessa peregrinação quando participei da que teve lugar em julho do mesmo ano, pois o espetáculo é quase idêntico de mês para mês. No dia 12, já as estradas estavam cheias dos grupos mais variados, com predominância de homens, e ao cair da tarde, espalhavam-se pela grande concavidade da cova da Iria, procurando lugar para amarrar os burros, descarregar as trouxas, comer e descansar um pouco. Fogaças de pão escuro e garrafas de vinho surgiam de enormes cestas de vime. Os cântaros de barro passavam de mão em mão e tornavam a encher-se com a água do velho poço. Sob as oliveiras e as azinheiras, estendiam-se cobertores em cima da terra seca. Aqui uma mulher já idosa arrastava-se penosamente em direção à capelinha, com os joelhos descobertos e sangrando. Acolá um camponês esquentava um pouco de sopa para a mulher e os filhos, sobre 4 brasas que protegia do vento com o próprio corpo e com o chapéu. Lá pelas 10 da noite, toda a multidão estava já com uma vela acesa na mão, protegida por uma arandela de papel. Eram pequenos pontos de luz alaranjada que espargiam pela serra um resplendor celeste, enquanto a lua cheia subia pelo oriente e banhava a abóboda infinita de um peculiar tom azul prateado. Vindo do oceano longínquo, através das montanhas, o vento soprava cada vez mais forte e fazia tremeluzir as chamas das velas. Algumas não resistiam e apagavam-se. A certa altura, a multidão tomou a forma de uma longa procissão e moveu-se lentamente, colina acima, em direção à estrada principal. Ouvia-se por um alto-falante a voz possante de um padre que começou a dirigir o terço. Milhares de vozes de homens e mulheres respondiam num ritmo retumbante e comovido. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. À frente da procissão, já alcançara o alto da colina e encaminhava-se agora para a basílica. Os passos lentos e solenes, a dança das inúmeras luzes, as vozes roucas ou guturais davam a impressão de um exército, não de combatentes, mas de homens e mulheres de fé, embebidos na suavidade da oração, levando a luz da verdade através da escuridão de um mundo hostil, sem temerem o tempo nem a morte, certos do seu triunfo. Quem seria capaz de resistir ao clamor dessas vozes e passos de ontem e de amanhã? Entre os mistérios do rosário, os caminhantes levantavam a voz e lançavam em direção ao céu de prata as estrofes do seu hino preferido. A 13 de maio, na cova da Iria, apareceu brilhante a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Entre as estrofes, elevavam-se súplicas individuais e esperanças incontidas, às vezes entremeadas de soluços comovedores. Senhor, nós vos adoramos. Senhor, nós vos amamos. Jesus, tende piedade de nós. Senhor, se quiseres, podes curar-me. Sim, essas vozes pareciam pertencer a outros tempos mais sinceros e mais ardorosos do que o nosso.
Pareciam vir das planícies de Esdrelon, das muralhas de Jericó e de Constantinopla, dos campos de Tunis, como pulsações de fé e de dignidade humana, irrompendo através da mediocridade e do nivelamento rasteiro da idade da máquina. A coluna luminosa dissolveu-se finalmente na basílica. Pouco a pouco, os milhares de almas foram ocupando o recinto para receber a bênção com o Santíssimo e formar em seguida filas intermináveis junto dos confessionários, esperando com paciência sua vez de poderem contar os seus pecados e comungar no dia seguinte ao amanhecer. As orações, os cânticos, as exclamações continuaram pela noite adentro. Entretanto, às 2 da madrugada, já se viam alguns milhares preparando-se para dormir. Em torno de cada árvore, em torno do poço, na plataforma de cimento à volta da capelinha das aparições, os peregrinos iam se deitando em círculos, com as cabeças dirigidas para o centro e os pés nus ou calçados para fora, desenhando curiosamente o perímetro. Aqui, sob um cobertor, abrigavam-se um camponês e a esposa. Mais adiante, enrolada em 2 ou 3 mantas, acotovelava-se toda a família, o pai, a mãe e 4 filhos. Uma criancinha descansava no peito da mãe adormecida. Que estranho silêncio e que imobilidade rodeavam esse povo adormecido que não hesitara em percorrer 80 quilômetros para vir honrar a Mãe de Deus. Na manhã do dia 13, depois de um modesto desjejum de pão seco no próprio lugar em que se havia dormido, formou-se outra procissão que fez o mesmo percurso pela estrada até alcançar a basílica. Desta vez, a branca estátua de Nossa Senhora de Fátima foi tirada reverentemente da capelinha e posta à frente da procissão aos ombros de 6 homens robustos. Conduziam esse segundo exército de homens de paz o arcebispo de Évora, o bispo de Leiria. Dom José caminhava lenta e penosamente, apoiado numa bengala, para auxiliar os joelhos inchados e trôpegos. Figura deselegante, mas heróica. Quando por fim atingiu os últimos degraus da escadaria da basílica, sorriu bondosamente, e poucos terão adivinhado o que custava a este homem valente prestar homenagem à sua senhora. A mais comovedora de todas as cenas desenrolou-se entre a missa cantada e a bênção do meio-dia. Num lugar especial isolado por cordas, os doentes estavam pacientemente à espera. Alguns em leitos, outros em cadeiras de roda, com uma enfermeira ao lado, outros apoiados em muletas, crianças paralíticas nos braços de suas mães, cegos tuberculosos. Um padre desceu as escadas da basílica, trazendo o Santíssimo num acessório. Todos os que podiam ajoelhavam-se à medida que o sacerdote passava por entre as filas de doentes e aproximava a sagrada hóstia de cada rosto, implorando a Deus a cura, o alívio. Não há palavras que traduzam tanto amor, tanta esperança, tanta adoração naquelas caras, naqueles olhos. Só ocorre pensar na época do Evangelho, como a própria Lúcia nos convida a evocar. E Jesus ia pelas vilas e cidades, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, curando todo o mal e todas as doenças. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estavam todos enfraquecidos e abatidos, como ovelhas sem pastor. Mateus 9, 35, 36. Não houve nenhum episódio sensacional nessa ocasião. Mais tarde, porém, soubemos que um homem do norte do país ficara curado de um câncer. Terminada a cerimônia, a imagem de Nossa Senhora foi levada de novo para a capelinha. Todos agitavam os lenços em gesto de despedida. Ficou uma cena impressionante, mais eloquente do que as exclamações, os gritos e os cânticos finais. À medida que a imagem passava, a multidão dispersava-se. Aqui e além ficou um ou outro grupo, murmurando ainda palavras de afeto ou súplicas, ajoelhado nas imediações da capelinha.
A maioria eram mulheres cobertas de poeira, os lenços escuros sobre a cabeça. Entre elas, vi, nesse 13 de julho, a mãe de Francisco e Jacinta, rezando fervorosamente o terço. Tal deve ter sido, se bem que em proporção muito maior, apesar da chuva, a atmosfera da mais grandiosa das peregrinações realizadas até então, a 13 de maio de 1946. Nesse dia, como culminação do ato, os milhares de peregrinos ouviram a voz do vigário de Cristo falando de Roma. A força de suas palavras veio acentuar a impressão de uma cruzada de fé. A enorme concorrência, o fervor das vossas orações, o eco das vossas exclamações, todo esse entusiasmo santo que vibra sem cessar em vossos corações, e finalmente o rito sagrado que acaba de se realizar neste momento de triunfo incomparável, disse o Santo Padre, traz-nos à mente outra multidão, incomparavelmente maior, outros protestos de veneração, muito mais ardentes, outros triunfos ainda mais divinos, outro momento solene e eterno. O dia sem fim, em que a gloriosa Virgem entrou nas mansões celestes, por entre os 9 coros de anjos, foi elevada até o trono da Santíssima Trindade, ornada com o tríplice diadema de glória, apresentada à corte celeste ao lado do Rei dos séculos e coroada Rainha do Universo. E o rei viu que ela era verdadeiramente digna de tais honras, glória e império, por ser a mais cheia de graça, a mais santa, a mais bela, a mais divina. Incomparavelmente maior que os maiores santos e os anjos mais sublimes. Porque ela é a filha primogênita do Pai e a mãe puríssima do Verbo, a esposa amada do Espírito Santo. Porque é a mãe do Divino Rei, daquele a quem o Senhor deu, desde o seio materno, o trono de Davi e o reinado eterno sobre a casa de Jacó. E aquele mesmo que proclamou ter recebido todo o poder no céu e na terra, ele, o Filho de Deus, confere à sua Mãe Celestial toda a glória, todo o poder, toda a majestade do seu reinado. A Igreja saúda, pois, a Senhora e Rainha dos anjos e dos santos, dos patriarcas e dos profetas, dos apóstolos e dos mártires, dos confessores e das virgens, e proclama a Rainha do céu e da terra, a mais gloriosa, a mais digna Rainha do universo, a luz que brilha no firmamento por entre as lágrimas deste desterro. Com a coroação da imagem da Senhora de Fátima, assinastes um documento de fé na sua supremacia, de submissão leal à sua autoridade, uma constante e filial correspondência ao seu amor. Fizestes mais ainda, passastes a alistar-vos como cruzados na conquista e reconquista do seu reinado, que é o reinado de Deus, isto é, assumistes diante do céu e da terra o compromisso de amá-la, venerá-la, servi-la, imitá-la, a fim de melhor servirdes o Divino Rei sob as suas bênçãos maternais. E ao mesmo tempo, assumistes o compromisso de trabalhar para que ela seja amada, venerada e servida por todos os que vos rodeiam, na família, na sociedade e no mundo. Pode ser que a irmã Maria das Dores tenha ouvido as palavras do Santo Padre, mas não viu a demonstração de fé. A 20 de maio, uma semana mais tarde, chegava ela com a madre provincial da sua ordem à cova da Iria. Era agora uma pessoa calma e ponderada, de 39 anos. A aldeia não havia mudado muito, mas os seus olhos abriram-se de espanto ao deparar com o que havia sido outrora a erma cova da Iria. Quase toda murada, 2 portões majestosos davam para os caminhos que conduziam à fonte milagrosa e subiam até a basílica, situada no alto da colina. A capelinha das aparições fora completamente reconstruída. À esquerda, levantava-se um imponente edifício para hospedagem dos peregrinos, com 2 ou 3 capelas, residência do bispo e um seminário. Do lado oposto, os operários assentavam os alicerces de outro edifício.
A noroeste, escavava-se a terra para a construção de um seminário italiano. Em outra colina, edificava-se o novo mosteiro destinado às carmelitas descalças vindas da Bélgica. Estava tudo mudado, exceto a azinheira, debaixo da qual as crianças se tinham refugiado, ao notarem o primeiro relâmpago de luz, a 13 de maio de 1917. De um dos seus ramos pendia um sino que João, o filho aleijado de Maria Carreira, se encarregava de tocar para anunciar o Ângelus nas horas devidas, além de vender terços e cuidar da fonte. E revoluteando em torno da capelinha das aparições, via-se a todo momento a sua mãe, Maria da Capelinha, como a chamavam agora, retirando as flores murchas do lugar, varrendo o chão de cimento ou limpando o pó dos bancos. O Sr. Marto estava em evidência nesses dias. Aos domingos, vestia uma camisa azul com uma gravata preta e trazia na lapela do paletó bem escovado o distintivo da Liga da Ação Católica dos Agricultores. Sim, desde o começo acreditei nisso, dizia-me quando conversei com ele. Certa vez, um espanhol veio aqui e disse-me que era capaz de fitar o sol quanto quisesse. Desafiei-o a prová-lo. Foi para debaixo de uma figueira e olhou para o astro através das folhas. Ah, assim não, gritei-lhe. Vem olhar daqui. Naturalmente não conseguiu. Noutra ocasião, apareceu um comunista e disse que tudo isso não passava de uma grande estupidez. Disse-lhe eu, pois volte para sua terra e veja se pode fazer uma estupidez tão grande como esta. Perguntei-lhe se ainda plantava milho e arrancava batatas. Respondeu-me desculpando-se. Não trabalho muito agora. Estou com apenas 73 anos, mas as minhas pernas já não valem grande coisa. São como as do Dom José. Dom José, como o povo chamava afetuosamente o seu bispo, causava a impressão de alguém empenhado em não permitir que os seus achaques interferissem em nada do que resolvesse fazer. Na manhã seguinte, a da chegada da irmã Maria das Dores, deslocou-se de Leiria para rezar a missa na capelinha, especialmente para ela. Nesse interim, a notícia da chegada de Lúcia espalhou-se por toda a serra. Começou logo a surgir gente de todos os lados para vê-la e um grupo numeroso seguia todos os seus passos. Foi a Aljustrel visitar a sua irmã Maria, a tia Olímpia e outros amigos e vizinhos. Em companhia do padre Galamba de Oliveira, representante do bispo, reviu todos os locais das cenas de 1917, mostrando-lhe o lugar exato onde aparecera o anjo no cabeço e no poço. Observou as mulheres que lavavam a roupa na lagoa. Outro padre, que a viu nos valinhos, contemplando recolhidamente o montinho de pedras onde Nossa Senhora lhe aparecera em agosto de 1917, contou-me que ficou impressionado com sua atitude humilde e simples. Nem parecia notar que todos olhavam para ela. Depois de visitar a igreja de Santo Antônio, em Fátima, onde observou todas as mudanças e inovações, atravessou o caminho e entrou no velho cemitério. No lugar em que outrora colocara a cruz na campa de Francisco, encontrou um túmulo com os dizeres: aqui repousam os restos mortais de Jacinta e Francisco Marto, a quem Nossa Senhora apareceu. Jacinta também voltara para Fátima anos depois da sua morte, como havia prometido. Em 1935, o seu corpo foi tirado do cemitério de Ourém e colocado junto do túmulo do irmão. Quando se abriram os esquifes, viu-se que de Francisco só restavam os ossos, mas a face de Jacinta estava intacta. Parecia dormir, à espera da ressurreição, e um perfume agradável a envolvia. A mãe fez questão de vê-la. O Sr. Marto também lá esteve, mas disse-me com um olhar um tanto descontente: ai, Jesus, havia tanta gente que não consegui chegar mais perto. A irmã Maria das Dores voltou para o seu convento. Poucos dias depois, o senhor bispo ordenou que se tomassem as primeiras providências
para a introdução da causa de beatificação daqueles que, se essa for a vontade de Deus, serão um dia Santa Jacinta e São Francisco de Fátima. Mater